Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês um tutorial de como fazer fundo nos desenhos utilizando tintas spray. Mas antes de qualquer outra coisa, a gente tem que proteger esse desenho. Eu utilizo esse produto aqui que lembra o plástico contact, mas não é o plástico contact. É importante saber que o plástico contact ele não serve, porque ele tem muita cola. Então, na hora que você tentar retirar ele do desenho, ele vai estragar o seu papel. Esse aqui não tem esse problema. É uma máscara vinílica. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome certinho desse produto. Ele não foi criado para esse fim, mas a gente pode usar para esse fim que dá muito certo. Para demarcar as áreas que eu preciso isolar, eu vou usar aqui o estilete de precisão. Se você é criança, nessa hora eu recomendo pedir a ajuda de um adulto. Esse tipo de estilete tem a ponta muito afiada, então para machucar é muito fácil. Então eu vou mostrar aqui como que eu faço esse processo. Então ó, eu primeiro coloco aqui assim, para eu demarcar certinho o tamanho que eu vou precisar. Ele não pega a largura toda, mas aí eu vou tirando um pedaço e emendando. Tiro a pontinha, abro uma parte, que é para eu colar lá em cima. E eu vou colar mais à direita, que é onde está o personagem. Porque se eu precisar emendar, eu emendo à esquerda. Não preciso pressionar muito. Viro aqui. Pego isso aqui. Eu gosto de usar uma régua para me auxiliar. Eu tenho essa reguinha aqui velha. Então eu vou puxando aqui por baixo. E só passando para não dar bolha. Sem pressionar, sem fazer força, nada. Aí, ó, sobrou um pouquinho aqui. Eu vou cortar com estilete. De novo, se você for criança, nessa hora, pede ajuda. Faltou ainda uma tirinha aqui de nada. Isso eu vou tirando à medida que eu for cortando aqui, porque vai sobrar e eu vou preenchendo aqui. É importante saber que, se a gente pressionar muito o estilete, eu vou acabar cortando a folha. Então, eu preciso encontrar um limite de pressão em que eu perceba que o estilete está passando na folha, mas não está cortando a folha. Pega um pedaço da máscara, um pedaço de papel e usa para treinar esse recorte. E aí aqui, infelizmente, eu não vou conseguir deixar o desenho bonitinho assim. Vou acabar tendo que virar. Eu vou passando o estilete bem rente, com a line. No caso aqui, que eu já tenho a line pronta. Eu poderia fazer isso sem estar com a line pronta, só no esboço, não teria problema não. O legal de usar uma line assim mais grossa, como tá nesse desenho aqui, é que dá para corrigir as diferenças. Então, se ficar algum recorte para fora aqui da line, eu venho e engrosso mais ainda a line. Dependendo da situação, não fica ruim. Agora, dependendo, eu posso vir com lápis de cor e igualar com a cor do fundo. Pronto, então agora eu vou começar a retirar. É importante a gente tentar sempre encontrar um recorte com o outro. Onde eu passei o estilete, então se eu vim com o estilete daqui até aqui, o que eu for fazer aqui é encontrar direitinho com ele aqui, para na hora que eu puxar a máscara, ela não começar a rasgar e estragar aqui a área que eu preciso que fique presa no papel. Eu dou um pedaço, eu dou um corte. Também. Sempre indo com bastante cuidado. Aqui também.
Agora eu vou pegar o que sobrou, que eu recortei, vou colar aqui, ó. Então, agora que eu já apliquei a máscara, o desenho tá todo protegido e as áreas que eu gostaria de deixar isolado aqui para fazer algum efeito também. Então agora eu começo a aplicar a tinta. Bom, pessoal, essa parte eu vou trazer narrado porque lá fora estava fazendo muito barulho. E aí, sobre isso, é importante pensar em fazer esse tipo de processo na parte externa da casa. Tinta spray tem cheiro muito forte, então isso pode causar alergias, dor de cabeça. Então, sempre melhor em alguma área externa. Outra coisa interessante é que é sempre melhor o desenho estar um pouco inclinado ou totalmente na vertical. Porque se o desenho fica deitado na mesa, a chance de acumular tinta é grande. Então, ele estando na vertical ou um pouco inclinado, o risco disso acontecer é bem menor. Eu vou usar 3 cores, vermelho, laranja e amarelo. Eu gosto de começar utilizando primeiro a cor mais escura do set que eu escolhi. Nesse caso aqui é o vermelho. É importante dar uma distância de em torno de 20 centímetros do papel para não correr o risco de sair muita tinta com muita força. Então, com a cor mais escura, eu começo aplicando, fazendo pequenos jatos em movimentos de vai e vem, sempre na distância em torno de 20 centímetros. Nessa primeira parte, eu aplico bem pouco da minha cor mais escura, porque se eu quiser depois, eu posso escurecer mais. Depois eu venho com o meu meio tom, que nesse caso aqui é o laranja. Como ele eu já quero mais evidente, então eu já aplico em mais quantidade, sempre fazendo esse movimento de vai e vem e em pequenos jatos. Depois o amarelo, como ele eu já também quero ir mais evidente, eu já aplico em mais quantidade. E aí, sempre que necessário, eu posso voltar com uma cor ou outra para ficar com a aparência que eu quero. Então, eu voltei com laranja e depois eu volto com vermelho. Nesse caso aqui, eu queria um degradê assim em formato mais vertical, bem definido, mas se eu quisesse algo mais aleatório, eu poderia vir com as cores mais escuras, aplicando sobre o papel de forma mais aleatória. Cheguei nos tons que eu queria, então agora é só aguardar, esperar secar para começar a retirar a máscara. Então agora eu voltei aqui para a mesa porque ele já está seco. Como esse adesivo ele não tem cola demais, como teria o plástico contact comum, ele tende a não rasgar a folha, mas de qualquer forma é bom ir tirando com cuidado. Desse jeito, tá vendo? Aí tem um ou outro pontinho que, ó, eu cortei fora um pouco, mas não tem problema. Eu posso vir com lápis com laranja aqui, vou engrossar essa line. E aqui agora eu tô mostrando um pouco mais de longe, para vocês poderem ver o desenho inteiro. Como ficou o fundo. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que esse tipo de fundo aqui não foi ideia minha. Eu aprendi a fazer com o Jorge Guimarães, que é um artista espetacular, que é mestre em fazer animes e mestre em fazer esse tipo de fundo usando tinta spray. Até então eu não fazia ideia que dava para utilizar esse tipo de tinta para os desenhos. Agora eu uso sempre. Então agradeço muito ao Jorge por ter me ensinado a fazer esse tipo de fundo. Não aprendi só isso com ele, eu ainda vou trazer mais coisa que eu aprendi com ele aqui, mas eu quis hoje trazer esse tutorial. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do perfil dele no Instagram, para quem quiser ir lá acompanhar, vale muito a pena. Outra coisa importante, ao terminar de usar o spray, vira ele de cabeça para baixo e aperta o bico como se fosse para sair a tinta mesmo. Vai sair um pouco da tinta e depois vai começar a sair ar. Isso serve para não entupir o seu bico e aí você consegue usar por mais tempo a tinta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal porque ainda vem mais tutoriais por aí. E deixem nos comentários quais tipos de tutoriais vocês gostariam de ver aqui no canal. Por hoje é só, até o próximo vídeo. Tchauzinho!